tolerância de Paul Washer ao decisionismo, chamadas ao altar e ou a oração do pecador nos missionários da Harcray no Peru. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11, 4. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 10, 9. Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Este é o segundo vídeo da série do meu testemunho, que são 5 vídeos nos quais estou compartilhando com vocês muitas coisas importantíssimas sobre a alma do nosso amado irmão Paul Washer e de Harcray, esta sociedade missionária. Este é um vídeo extremamente importante para vocês poderem entenderem a gravidade do estado de Paul Washer por muitos anos já. E vai ser extremadamente chocante também. E da tolerância que Harcray teve em anos passados, ou que teve, sobre o decisionismo, ou o que se chama o chamado altar, ou fazer decisões ou orações para receber a Cristo. E isto, como vocês sabem, foi algo que Paul Washer combateu por anos publicamente em sermões, mas infelizmente esteve acontecendo no Peru por muitos anos. E eu descobri no ano 2011, quando eu era pastor da Igreja do Salvador de Barranco, e viajei à cidade de Sullana, em Piura, para o serviço funerário de um bom amigo de Paul Washer, que era o pastor Ángel Colmenares. O pastor Ángel Colmenares trabalhou na sociedade missionária Harcray por muitos anos e, como eu disse para vocês, era amigo pessoal de Paul Washer com seus filhos, e ele esteve muito relacionado com todos estes anos desde que Paul Washer era jovem e esteve trabalhando no Peru, e vocês vão poder ver as fotos e os vídeos como Paul Washer falava do pastor Ángel Colmenares. Então, por meio destes vídeos, eu quero mostrar para vocês quão enganosos foram os caminhos de Paul Washer em sua maneira de falar do pastor Ángel Colmenares, através de todos os anos. Por exemplo, vocês vão poder ver neste vídeo como ele fala que o pastor Ángel Colmenares ele tinha ajudado a fundar 350 igrejas num vídeo. Em outro vídeo fala que foram 220 igrejas. E também, em outra parte, na revista de Harcray, de faz muitos anos atrás, diz que foram 600 igrejas. E Brad White, que era o coordenador de Harcray faz muitos anos, e agora é pastor da igreja de Barranco, que agora tem outro nome, ele disse que era 600 as igrejas. Então vocês podem ver a maneira na qual Paul Washer esteve falando sobre o pastor Ángel Colmenares através destes anos, mencionando coisas que nem ainda estão de acordo uma com a outra, fazendo ver claramente quão enganosos são os caminhos ou o discurso de Paul Washer, infelizmente. Estes métodos de evangelismo falsos e o decisionismo têm totalmente preenchido a terra em Sul-América e países como Peru, onde missionários em igrejas têm estado tirando decisões por Cristo, fazendo as pessoas repetir uma oração por Cristo, que as pessoas recebam a Cristo, entre aspas, sem verdadeiramente pregar o evangelho verdadeiro da graça de Deus. Então temos que ter muito cuidado com esses números e examinar e perguntar-nos por que Paul Washer tinha que dizer essas quantidades, trocar constantemente os números e até agora, ao último tempo, apresentar ao pastor Ángel Colmenares como um homem que vocês vão ver os vídeos que tinha
ele traduz ao pastor Ángel Colmenares que 2.000 pessoas receberam a Cristo. Isto para mim é algo escandaloso, espero que seja para vocês também, porque todos sabemos que Paul Washer esteve pregando contra isto muitos anos. Ainda na mensagem do 2002, da mensagem chocante à juventude. Assim que isto realmente preocupa, eu quero que vocês vejam a importância disto, para que vocês vejam como Paul Washer tem estado em Peru trabalhando numa total hipocrisia, ocultando o pecado dos seus missionários e permitindo que os missionários, especialmente no norte do país, por muitos anos, continuem pregando o decisionismo. Como eu sei isto? Vocês vão poder ver isto claramente quando, no 2011, sendo pastor da igreja de Lima, a igreja do Salvador de Barranco, esta igreja que foi ajudada a fundar por Paul Washer, quando era jovem, viajei ao norte do Peru, especificamente a cidade de Sullana, em representação de Paul Washer e Harcray, porque ele não pode vir para o Peru para o funeral de seu bom amigo, Ángel Colmenares, e ali eu pude descobrir esta tragédia da hipocrisia e de um total ocultar da verdade para vocês, doadores, amigos e todo aquele que está assistindo este vídeo. É extremamente chocante. Comentários do Paul Washer sobre o pastor Ángel Colmenares. What is most needed today on the mission field is not money. What is most needed on the mission field today are men who know their Bibles, who know how to proclaim the gospel, teach the full counsel of God, and men of prayer. That is the greatest need everywhere, in countries that are prosperous and countries that are poor. That is the great need. The people. Before we leave the province of Piura, Pastor Colmenares, who directs this work, would like to share a word with those of you who have been such a tremendous blessing to his ministry among the 220 churches in the mountains of Piura. I greet you, brothers, in the name of the Lord Jesus. I would like to thank you for the churches you have helped us build through Heartcry, and for Brother Paul, who helps train our pastors. I would also like to thank you for the projector and 16 films that you have made available to us to evangelize our people. Evangelismo usando filmes e projetores. Revista Heartcry número 38, fevereiro, março 2004. Esta revista foi escrita em 2004. A pregação chocante para a juventude foi pregada antes, em 2002. It's a tremendous privilege for me to be here. And so many people are deceived, and so many youth are deceived, and so many adults are deceived into believing that because they prayed a prayer one time in their life, they're going to heaven. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. You will not find that anywhere in Baptist history until about 50 years ago. I fear men who have spent most of their life telling other men that they are saved. I fear you if you've done that. You don't tell men they are saved. You tell men how to be saved. God tells them they are saved. But another thing you need to realize is the person who loves you most will tell you the most truth. One of the greatest distinguishing marks of a false prophet is that he will always tell you what you want to hear. He will never rain on your parade. He will get you clapping. He will get you jumping. He will make you dizzy. He will keep you entertained. And he will present a Christianity to you that will make your church look like a Six Flags over Jesus. And keep you so entertained you are never addressed with great issues such as these.
I'm not here so that I can write up in my magazine that a gazillion of you came forward. Esta revista Heart Cry mostra como a Heart Cry tem ajudado as igrejas no Peru com ferramentas evangelísticas, por exemplo, sistemas de som, projetores e filmes evangelísticos, o que é muito contrário à mensagem que eles falam, especialmente em contra da metodologia humana de ganhar almas. Convicções básicas, pregação não teológica, sketches divertidos e filmes gospel não são substitutos para a exposição bíblica do Evangelho. They have been and continue to be a tremendous blessing. More than 16,000 people have seen the films, and 2,000 people have received Christ. We are very thankful for all your help. Please continue to pray for us. There is still so much to do. In the northern Peruvian city of Sullana and its surrounding area, Heart Cry sponsors 7 missionaries. One of these missionaries had a profound impact on Brother Paul Washer and was part of the inspiration for Heart Cry to sponsor indigenous missionaries. His name is Angel Colmenares. He has been serving as a missionary pastor for over 30 years. During that time, he's also made numerous trips into the mountains in order to plant churches and to mentor pastors who are planting churches. This church planting movement has led to over 600 churches being planted in northern Peru. In order to help train the pastors of these churches, Brother Angel, his son Daniel, some of our other missionaries, and some other pastors make periodic trips into the mountains to provide theological education by extension. They also organize an annual pastors' conference in August. For those that are able to leave their homes for a time in order to study, they provide training at a seminary in Sullana, which Heart Cry helped to establish and which we continue to support. Também vocês poderão assistir e ver como num desses vídeos ele fala que Ángel Colmenares era alguém que foi provavelmente o que mais plantou, ajudado a fundar mais igrejas ou plantar mais igrejas que ninguém na terra. E isto sabemos que é totalmente falso. Porque, como eu falei para vocês, os métodos evangelísticos que o pastor Ángel Colmenares usava eram por muitos anos decisionismo. Vocês assistiram isto no vídeo, ouviram no vídeo, e isto foi assim por muitos anos. Então, Paul Washer, com estes reportes, ele está enganando a todos e engrandecendo algo no Peru por muitos anos, quando a realidade é outra. Vocês vão poder ver os vídeos que eu vou mostrar para vocês, são bastante claros sobre como até agora Paul Washer continua falando enganosamente que o pastor Ángel Colmenares, lamentavelmente eu não quero usar isto como uma condenação a Ángel Colmenares, mas eu quero falar somente a verdade para que vocês vejam o nível de hipocrisia de Paul Washer, que ele estava pregando no mundo inteiro em contra do decisionismo e permitindo em seus missionários em Heart Cry ainda praticando o decisionismo por muitos anos. Até o 2011, pelo menos, quando eu fui descobrir que os missionários estavam praticando o decisionismo. Assim que, por favor, prestem atenção a mais detalhes que vou mostrar detalhadamente como aconteceram os eventos do 2011, como descobri que os missionários estavam ainda pregando o decisionismo no norte do Peru. And if there is sound theology and godliness mixed with it, then prosperity can be a great blessing in helping men do the work of missions. But even where that prosperity doesn't exist, men can still do the work of missions. I could, for example, let me give you an example. There was a brother in the country of Peru, in the north of Peru. His name was Angel Colmenares. And he's gone home to be with the Lord, but it was estimated conservatively that God had used him in the planting of about 350 churches. Now, it doesn't mean he planted each one of those, but he discipled men and watched over churches and in the north of Peru. And I worked with him for many, many years, and his success was not the result of me being there. His success was there before I got there. Seu sucesso estava lá antes de eu chegar lá,
Paul Washer. Esta é uma declaração muito chocante feita por Paul Washer, pois ele está falando do pastor Colmenares, dizendo que seu sucesso estava lá antes dele chegar lá. E como vocês podem ver nos vídeos, o pastor Ángel Colmenares vinha pregando o decisionismo por muitos anos, e não obstante, Paul Washer continua dizendo que ele era um grande homem de Deus. Isto significa que o Paul Washer, ao invés de se opor a este tipo de prática de evangelismo por Ángel Colmenares, ele está apenas louvando este tipo de ministério quando ele tem pregado por muitos anos contra o decisionismo. God really used this man. And one day, a filmmaker asked me, could he travel with me to meet this man and to see some of the works? And I said, yes. So we get there, and before we leave, in the back of this beat-up old cattle truck, before we left, the man walked with us to the city dump, where he was trying to find a battery that he could use in order to plug in his microphone in order to preach to the lost people in the plaza. And the filmmaker stood there and said, here is a poor little man. He doesn't look super educated. He doesn't look super powerful in his personality or even his intellect. And we're wandering around a dump looking for a battery. And yet this man has been used to plant more churches than maybe anybody on the planet. Paul Washer também diz sobre o pastor Ángel Colmenares: e ainda assim este homem tem sido usado para plantar mais igrejas do que talvez qualquer pessoa no planeta. Produtor de filmes, falando com Paul Washer. Paul Washer sabia que o pastor Ángel Colmenares, como vocês puderam ver neste vídeo que nós lhes mostramos, havia pregado o decisionismo por muitos anos. E ainda assim ele diz que Ángel Colmenares é um grande homem de Deus usado por Deus, embora Paul Washer pregue contra o decisionismo em todo o mundo. Eventos detalhados que levaram à minha descoberta do decisionismo que estava sendo pregado pelos missionários da Har-Cry no Peru em 2011. Como falei para vocês, no 2011, viajei à cidade de Sullana de Piura para o funeral de um amigo do Paul Washer, pastor Ángel Colmenares, para representar a Har-Cry e ele mesmo no funeral. E aí foi onde eu descobri que os missionários estavam ainda pregando o decisionismo. Como vocês sabem e já assistiram antes no vídeo do meu testemunho do primeiro vídeo, o Senhor nos deu um ministério de pregação da palavra em Miami, nos Estados Unidos, e nós estivemos pregando ao ar livre desde 2006 em Miami, pregando ao ar livre 3 vezes por semana, e nós tínhamos um ministério de evangelismo no qual estamos totalmente em contra desta prática decisionista. Por quê? Porque isto faz que as pessoas tenham uma falsa paz, se morrem, vão para o inferno sem conhecer a Cristo, pensando que foram salvos, e especialmente porque o nome de Deus é blasfemado e não é glorificado. E há pessoas que acreditam serem salvas, mas realmente não nasceram de novo do Espírito Santo, porque somente fizeram uma profissão de lábios. Então isso era algo que estava em meu coração, por isso viajei no 2008 desde Miami com minha família para estar nesta igreja bíblica. Eu pensava em Peru, em Barranco, mas infelizmente no 2011 descobri esta tragédia no norte do país. Estando na cidade de Sullana, participei no funeral e também em tudo que se tratava de cerimônia de falar, e mais ou menos tinham ao redor de 1000 pessoas, não tenho certeza, mas fomos todos no cemitério. Depois do cemitério voltamos um domingo, e esse domingo tinha um serviço final na igreja Divino Redentor, onde o pastor Ángel Colmenares teve seu ministério por muitos anos. E nessa noite tinha um pregador
e este pregador, isto é incrível, mas é verdade, no nome do Senhor, este pregador pregou uma mensagem bem superficial, evangelístico, e num momento ele fez o chamado do decisionismo. E 3 missionários pastores da Harkrai estavam nesse local da igreja. Divino Redentor. E um jovem foi o que ele aceitou este decisionismo que se pratica em igrejas falsas. Então, eu quero falar para vocês que isto foi um choque para mim. Eu não sabia o que fazer nesse momento, se sair da igreja, se falar que pare, eu não sabia o que fazer. Esperei, orei, meditei, e ao final do serviço eu me aproximei ao pastor, ao pregador, estava o menino que aceitou a Jesus. Perguntei para ele, quantas vezes fizeste isso? Ele falou, 2 vezes já. E eu falei, por amor à alma dele, deste jovem. Eu falei, jovem, se você não mudou nada hoje nem amanhã, então não aconteceu nada aqui. Porque sabemos tudo que o novo nascimento é instantâneo, nova vida, regeneração. Tito 3, do 4 a 7, João 3, do versículo 3 ao 5, Ezequiel 36, nova criatura, novo coração, o Espírito de Deus em você, ele faz que você guarde os mandamentos de Deus, ande seus preceptos, e uma total regeneração e nova vida. E eu falei, jovem, se não aconteceu isso em você, então não aconteceu nada, você não foi salvo. Adverti ao menino e ao pregador, falei, pregador, você não sabe que isso não está certo, você não pode pregar assim. Eu não lembro mais o que eu falei para ele, mas eu fui embora. E depois do serviço, falei com Daniel Colmenares, que é o filho de Ángel Colmenares, que nesse tempo era diretor do seminário teológico em Suiana, e era apoiado por Harkrai, amigo também de Paul Washer, e 2 pastores mais que não lembro quem foram. E eu convidei eles para ceiar em um restaurante, oramos, e eu perguntei, que era isto? Estava totalmente indignado. E o pastor Daniel Colmenares, filho do Ángel Colmenares, ele ficou envergonhado, não teve resposta e, basicamente, não teve uma boa explicação. Eu falei, bom, isto vai saber Paul Washer, isto não pode continuar assim, Paul Washer esteve pregando já isto por anos e isto não pode continuar. Assim que eu falei que ia embora e ao dia seguinte, segunda, ia à cidade de Piura para pegar meu avião para voltar para Lima. E aconteceu algo muito, muito importante que eu quero que vocês escutem. Wilmer Navarro, naquele tempo, ainda não era missionário da Harkrai. Agora é. Não sei quantos anos já atrás ele entrou na Harkrai, mas agora é missionário de Harkrai, pelo menos até faz algum tempo, mas nesse tempo ele não era missionário ainda, quando falou comigo. E viajei num ônibus na cidade de Piura, e nesta meia hora conversamos e ele me falou as coisas terríveis que estavam acontecendo em Suiana, como praticavam o decisionismo, como não mudavam e todas as calamidades, pecado que estava sendo cometido em Suiana, em Harkrai. Então eu fui embora para Lima, teve uma reunião com os outros 2 pastores, Martins Zacarias e Rogelio Acea, e eu, e decidimos ter uma reunião por Skype com Paul Washer. E nesta reunião de Skype com Paul Washer, eu me levei um grande surpresa, porque Paul Washer estava molesto, estava bravo, e basicamente algo terrível que aconteceu e que primeiro antes eu pensei que eles não sabiam isto e era um pecado destes missionários do norte do Peru, mas Paul Washer sabia tudo. Paul Washer sabia absolutamente tudo e tolerava o decisionismo nas igrejas do norte. O mesmo que Martins Zacarias. Mas eu não estava inteirado destas práticas abomináveis no norte do Peru. E eu vi isto com meus próprios olhos, falei com os missionários. E quando eu tive a reunião com Paul Washer, com os outros 2 pastores, ele estava sério, bravo, e ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei indignado que tinha acontecido, obviamente,
estes missionários já sabem o pecado tão grande de fazer este decisionismo e continuavam fazendo isto. Eu perguntei, desculpa, ele me perguntou, o que farias com eles, Alfonso? E eu falei, eu não poderia trabalhar com eles mais. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que devemos ser fiéis. 1 Coríntios 4:1. O apóstolo Paulo diz que se nós servimos a Deus, devemos ser fiéis. Salmo 101:6 diz, meus olhos porei nos fiéis da terra, para que estejam comigo. O que andar no caminho da perfeição, ele me servirá. Então temos que servir a Deus com fidelidade. E eu falei, não poderia servir com eles, eu não teria eles como missionários. E Paul Washer, obviamente, ficou bravo, trouxe sua Bíblia e falou para mim um versículo sobre a misericórdia. E obviamente eu vi ele bravo, não respondi, mas eu pensei, temos que ter misericórdia. Claro que sim, a misericórdia vence sobre o juízo, diz a palavra de Deus, misericórdia e verdade. Com misericórdia e verdade se corrige o pecado, mas estes missionários sabiam e continuavam praticando o decisionismo, e ainda Paul Washer sabia e o permitia. A Bíblia diz que com misericórdia e verdade se corrige o pecado, mas a Bíblia também diz, Salmos 99:4, a força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, tu fazes juízo e justiça em Jacó. 1 de Pedro 4:17. Mas o juízo deve começar pela casa de Deus. Salmo 97. Justiça e juízo são o fundamento do teu trono. Então os reis e toda a história bíblica nos fala de que Deus ama o juízo. E a misericórdia, obviamente. Mas quando não há obediência à palavra de Deus, deve ter juízo. Como Davi, Salmo 101:1. Misericórdia e juízo cantarei a ti, cantarei o Senhor. Então esta reunião não terminou bem ao final. Obviamente não houve união pela maneira que Paul Washer estava fazendo isto, e obviamente o pecado de hipocrisia, escondendo e tolerando este pecado por muitos anos. E ao final, nós tivemos um acordo de fazer uma carta que íamos enviar aos missionários de Harkrai, como dando uma última oportunidade para que eles deixem de fazer esta prática decisionista. E eu vou mostrar a carta depois, mas obviamente isto não foi um juízo com justiça, porque verdadeiramente estes homens não deveriam nem sequer ter sido pastores por quanto não eram fiéis. E esse é um dos requisitos de 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, ser irrepreensíveis. Uma tragédia, verdadeiramente. Eu sei que vocês já escutaram até agora devem estar consternados. Eu sei que vocês devem estar pensando, é mentira, talvez, está mentindo, mas a prova da hipocrisia de Harkrai tem sido evidente por muitos anos, até chegar ao ponto de hoje em dia, o que aconteceu. Eu vou compartilhar com outros vídeos. E obviamente eu vou ler depois a carta que se fez para os missionários e a resposta dos missionários. Também eu queria mencionar para vocês a hipocrisia de Harkrai e de Paul Washer, deixando esta tolerância nos missionários de Harkrai, quando Paul Washer estava pregando com força em contra do decisionismo. Por exemplo, teve uma conferência que eu vou mostrar um vídeo onde Paul Washer, a conferência se chama Deeper, ou se chama Mais Profundo. Mais Profundo é uma conferência onde vai totalmente em contra do decisionismo. E estava bravo e estava falando que estava em guerra contra o decisionismo. E ele falou, temos que parar isto. Como diz, nós somos responsáveis, falava. Ou coisas assim, semelhantes. Então vocês veem aqui a quantidade ou magnitude de cegueira espiritual ou hipocrisia espiritual na qual Paul Washer tem estado trabalhando com Harkrai por muitos anos. E isto eu quero mostrar no vídeo também.
Do you see the difference? People say, are you against evangelism? I say yes and no. I'm against your kind of evangelism. I hate it. That run men through, grab a little ticket just like you were waiting at some government office for them to renew your license. Grab a ticket and go to heaven. We will be responsible. We are called upon. When I preach in meetings and people, this is what I do. I don't give big altar calls and stuff. I say, look, it's over. If God's dealing with your heart, you come to me. We will sit here all night. And if someone professes faith in Christ, then what do? I don't go, oh, you're saved, you're saved. I tell them this. I said, listen, if tonight you have truly repented and believed in Jesus Christ, you have become a child of God. But this is going to be the evidence. If you have truly repented unto salvation, you will continue repenting unto salvation and growing in repentance. And if you have truly believed, you will continue believing. None of this flu shot stuff. I don't want someone walking up to that person 10 years later, they're living an ungodly life, and someone witnessed to them and they say, oh, don't worry about me, I done did that. Because that's what most people do in the South, isn't it? Don't worry about me, preacher, I done did that. You done did what? I got my flu shot. Yeah, but you didn't get Jesus. You labor with them. Let everyone else go out to eat. You labor. You pray. You counsel them with many gospel promises and many gospel warnings. I've declared war. It's like a little mite beating his head against a world of granite, but I don't care. I'm sick and tired of people being led into a decision with very little knowledge of the gospel, trusting in a decision rather than looking unto Christ, living in ungodliness and believing they're saved because some religious authority in the evangelical community told them they were, and they're almost completely insulated now from hearing a true gospel. Stop it. Stop it. Você acabou de ouvir Paul Washer pregando na Conferência Deeper de 2008. Quando ele estava pregando contra o decisionismo, ele disse: eu o odeio. Nós seremos responsáveis. Eu declarei guerra. Parem com isso. Paul Washer falando em contra do decisionismo. Chocantemente, isto estava acontecendo enquanto os missionários da Har Cry no Peru ainda pregavam o decisionismo. Carta aos missionários do Har Cry no Peru. Aos missionários da Har Cry. Através desta, queremos expressar as nossas sinceras preocupações sobre as práticas que temos ouvido em nosso meio. Práticas que contradizem nossas convicções bíblicas que temos vindo ensinando e afirmando de uma forma clara e aberta em nossas conferências em diferentes lugares e meios. Já que se ouve que alguns de nós não se conformaram com a prática bíblica com respeito ao evangelismo, quisemos expô-lo mais uma vez para que não reste dúvida sobre o que cremos e praticamos com as respectivas implicações. Nós cremos que a obra de salvação em uma pessoa é completamente pela obra regeneradora do Espírito Santo. Quem abre os ouvidos e os olhos de uma pessoa para que possa ouvir e ver a obra de Cristo em seu favor. Este agir soberano e divino deve-se a que o homem está morto em seus delitos e pecados, e a menos que Deus o levante de entre os mortos, não viverão. Cremos que este agir em uma pessoa é gerado através
da pregação do Evangelho da glória de Cristo, onde o pecador é chamado a se arrepender e crer no Evangelho. Cremos que se uma pessoa vem a Cristo é porque o Pai o está trazendo soberanamente, guiando-o em sua benignidade para o arrependimento. João 6, 37, 44 e 65. Cremos que uma pessoa vai se arrepender e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador se Deus o salvou. E esta confissão será crescente e permanente em sua vida. Mateus 7. Cremos que o cristão será conformado a Cristo segundo sua promessa através da disciplina do Senhor. Filipenses 1:6. Portanto, não cremos na heresia denominada cristão carnal. Cremos que devemos pregar o Evangelho da graça a toda criatura, em tempo e fora de tempo, e que deve haver um chamado urgente para que o pecador se reconcilie com Deus. Portanto, não cremos que a salvação em um pecador seja gerada por uma decisão humana, através de estratégias e métodos usados por supostos evangelistas. Não cremos que a decisão de uma pessoa faça agir a graça de Deus em seu favor. Portanto, não cremos que uma pessoa deve ser declarada salva por ter feito uma oração, nem deve ser incluída em boletins ou estatísticas da igreja. Não cremos que as pessoas que utilizam este tipo de evangelismo e convidam pregadores que o fazem tenham entendido o Evangelho da graça de Deus. Não cremos que devemos compartilhar comunhão no ministério com uma pessoa que tenha sido repreendida quanto a esta prática e continue sem se importar com o que a Escritura ensina com respeito a esta verdade. Já que isto é o que temos ensinado por vários anos de uma maneira clara, direta e simples, e tendo conversas claras com cada um de vocês, vimos a necessidade de lhes manifestar o seguinte: se um missionário não está de acordo com o que cremos, está na liberdade de deixar de trabalhar conosco. Se um missionário diz crer no que temos manifestado, mas incoerentemente segue na prática decisionista, está manifestando falta de fé no Evangelho e não pode continuar trabalhando conosco. Se um missionário diz crer no que temos manifestado e não pratica o decisionismo abertamente, mas se associa e convida a pastores, missionários e mestres que sim o praticam, estão manifestando que seu assentimento à doutrina só é intelectual e superficial, mas que não há nenhuma convicção quanto à regeneração e o poder do Evangelho. É necessário que não continue trabalhando conosco. Para o bem da igreja e do avanço do reino de Deus, só poderemos trabalhar com os missionários se a sua fé e prática forem coerentes com as verdades bíblicas que a igreja historicamente praticou e que agora confessamos. Cremos que o tempo para esperar frutos de vocês foi um tempo necessário e prudente. De nenhuma maneira temos nada contra vocês por não aceitar essas verdades e práticas, porque sabemos que é uma graça de Deus poder compreendê-las. Mas ao mesmo tempo, não podemos permitir que continuem trabalhando conosco não sendo coerentes com o que confessamos. Cremos que temos sido demasiado permissivos e indulgentes, esperando que alguns de vocês abandonem esta prática e as suas associações com os que a praticam. Nosso muito respeito às suas trajetórias e tempo no ministério não tem sido saudável para o avanço do Evangelho nem do reino de Deus. Acreditamos que cada missionário tem a liberdade de decidir com quem se associar para realizar seu ministério. Sempre temos defendido a liberdade e independência de cada igreja e pastor, mas ao mesmo tempo fazemos um chamado para que examinem sua fé e prática, que vejam se há frutos verdadeiros neste sistema que usam
e que ao final procedam ao arrependimento deste caminho errado e blasfemo do decisionismo ou fácil crer. Tudo isto fazemos para que o nome de Deus continue a ser glorificado em todas as nações. Esperamos que suas respostas na graça e favor de Deus sejam claras, diretas e verdadeiras em tudo o manifestado. Deus abençoe o seu povo e tenha misericórdia de nós, anciãos e missionários da Harcrai. Rogelio Acea, Alfonso Núñez, Martim Zacarias. Como vocês viram, esta carta foi enviada a todos os missionários da Harcrai no Peru. Além disso, o que eu queria esclarecer-lhes é que através desta carta o juízo não foi feito corretamente aos olhos de Deus. De acordo com a Bíblia, especialmente em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, os missionários da Harcrai envolvidos neste grande pecado não estavam qualificados para serem pastores, nem missionários, porque este foi um pecado voluntário cometido por muitos anos, e a pior parte é que a Harcrai sabia disso, como vocês puderam ler na carta, e era tolerante com este pecado. Em conclusão, eu preciso acrescentar isto. Estes missionários que foram descobertos em pecado em 2011 não foram julgados de forma justa como a Bíblia nos manda fazer. Isto é muito terrível, porque a Harcrai havia participado do pecado destes homens por muitos anos e tolerando este tipo de pecado quando este ministério estava proclamando ser contra o decisionismo em todo o mundo. Mas realmente esta carta não fez justiça ao verdadeiro juízo que teria que ter sido feito a estes missionários pela sua infidelidade ao Evangelho, porque a palavra de Deus diz bem claramente em questões deste sistema de Evangelho, como diz Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então vocês veem a tremenda, total infidelidade ao Senhor Jesus Cristo em estar pregando um evangelho falso. Um evangelho que não leva os homens à salvação. Pelo contrário, condena eles, sela a consciência deles e faz eles serem falsos cristãos, e também é causa de blasfêmia no nome de Cristo, quando há milhões de pessoas que dizem ser cristãos e não honram o nome de Cristo, blasfemando o nome de Deus. E isto é algo que também eu preguei em uma conferência no 2009 na igreja de Salvador de Barranco, numa conferência Harcrai, que se chamava A Suficiência das Escrituras. E eu preguei sobre a suficiência das Escrituras no Evangelho e também a suficiência das Escrituras no evangelismo, como Harcrai enganosamente publica que eles querem ter certeza de que isto seja assim, e esta suposta convicção que eles têm publicado por anos, ainda nesses anos que estavam pregando decisionismo seus missionários, em total hipocrisia, falando do poder de Deus, da salvação, falando de que enviavam missionários qualificados para a obra de Deus, dizendo que eles levavam uma rendição de contas muito certa em Harcrai, mas não era assim. Então, contradizem totalmente a palavra de Deus quando diz que os homens de Deus devem ser fiéis, estar cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de unção para pregar o Evangelho e as almas sejam salvas. 1 Coríntios 4:20, o apóstolo Paulo dizia, porque o reino de Deus não consiste em palavras, senão em poder. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 4:11, diz, se alguém fala de acordo com as palavras de Deus. Se alguém ministre conforme ao poder que Deus dá, para que Deus seja
glorificado por meio de Jesus Cristo. E estes homens não estavam glorificando a Deus, e Paul Washer sabia disto e dizia que estava em guerra contra o decisionismo e não estava fazendo nada. Amados ouvintes, isto é uma tragédia que, pela graça de Deus, me levou a ir no 2011 e descobri isto, mas não se fez justiça, porque Harkrai não tem mudado seus caminhos enganosos, hipócritas até agora, 2021, infelizmente. E isto foi nada mais como levar por cima, somente enganosamente, a ferida, como diz em Jeremias 6, 13 e 14, porque desde o menor até o maior, todos seguem a avarícia, porque os profetas, sacerdotes, todos são enganadores e curam a ferida do meu povo com ligeireza, dizendo paz, paz, e não a paz. Mostrando ao mundo revistas, jornais, Twitter, Facebook, como se todos estivessem bem, quando os missionários da Harkrai estavam pregando o sionismo, e ele sabia, o diretor de Harkrai lá, sabia Paul Washer, e não faziam nada. Que hipocrisia, que abominação! Oh, amados ouvintes, o zelo pela casa do Senhor me consome, o zelo pelo nome de Deus me consome. Cristo é digno de receber toda a glória e honra, porque sua reputação e fama e glória e renome deve ser proclamado por toda a terra, não uma organização, quem quer que ela seja, e infelizmente é isto que estava fazendo Paul Washer, com grande hipocrisia. As escrituras desde Gênesis e Apocalipse mostram para nós que somente a honra e a glória pertencem a Deus e a seu Cristo, a seu Messias, ao Rei de Israel. E infelizmente se levantou uma organização como Harkrai e Paul Washer, que estão enganando a milhões de pessoas agora, por todo quanto é lado, fazendo passar eles mesmos como se fossem fiéis às escrituras, como fiéis à palavra de Deus, como que enviam homens fiéis e são fiéis ao Evangelho. Mas todo isto é um engano, e verdadeiramente isto faz ver a hipocrisia de Harkrai e o engano de Harkrai. Isto é um quebranto, é uma indignação, obviamente, mas é uma dor em meu coração, porque nós não queremos, como o Senhor em Ezequiel 18, não queremos a morte daquele que morre, senão que se converta e viva. Isso queremos para nosso amado irmão Paul Washer. Não queremos que ele pereça em seus pecados, não que seja condenado em seus pecados, senão que se converta e viva. Como em Jeremias 15, 19, quando Jeremias estava em pecado e o Senhor, Deus, falou para ele. Deus disse para ele, Jeremias, se te convertes, eu te restaurarei. Se tirases o precioso do vil, serás como a minha boca, diz o Senhor a Jeremias. Converta-se eles a ti e tu não te convertas a eles. Mas infelizmente hoje todos estão convertindo aos homens hipócritas. Infelizmente essa é a categoria agora de Paul Washer. Como diz Salmos 12, 1. Salva, Senhor, salva, Jeová, porque se acabaram os piedosos. Onde estão os fiéis da terra? Infelizmente. Agora eu quero falar um pouco sobre a página web de Harkrai, onde fala sobre suas convicções básicas. E vocês vão poder ver, está em inglês, mas basicamente fala de várias coisas que tem como convicções, mas faz muitos anos já. E estas mesmas convicções não têm cumprido eles. Não têm eles sido fiéis com estas convicções. Nós cremos que o juízo de Deus veio ao Harkrai por estes pecados escondidos, por esta hipocrisia. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas aquele que o confessa e se afasta alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que sempre teme a Deus. Infelizmente, Paul Washer e Harkrai se afastaram do temor de Deus, ocultaram seus pecados por muitos anos e não têm prosperado em nada. E estão em total hipocrisia, falando
dupla discurso, falando algo disto aqui, muito bonito, mas totalmente negando tudo que é bíblico. E cai na categoria dos hipócritas fariseus em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, onde diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, como está escrito, este povo com sua boca me honra, mas seu coração está longe de mim, tendo como mandamentos doutrinas de homens. Bem invalidam o mandamento de Deus e se fixam em suas tradições de homens, acepção de pessoas, justificando ao ímpio e condenando ao justo. Provérbios 17:15. É terrível. Amados ouvintes, isto é um desejo de heart cry. Sabe o que quer dizer heart cry? É um clamor do coração, um pranto, uma agonia pelo pecado do povo de Deus e pelo pecado do Paul Washer. Como está afetando o remanente de Deus, como está afetando ainda a tua vida, talvez. Eu suplico a você, não segue o mau exemplo de Paul Washer, segue a Cristo. E esteja no caminho de Cristo, como Paulo em 1 Coríntios 4:17, que seus caminhos eram em Cristo. 1 Coríntios 11:1, ele era seguidor de Cristo, por isso diz: me segue assim como eu sigo a Cristo. Assim que, amados, assistam este vídeo para que vocês vejam as convicções, entre aspas, de Heart Cry. Esta é a página da Heart Cry, onde eles falam sobre suas convicções fundamentais. Número 1. As missões são impossíveis fora do poder de Deus. Número 2. As escrituras são suficientes. Número 3. A oração é uma necessidade. Número 4. O verdadeiro evangelho deve ser proclamado. Número 5. O evangelho transcende a cultura. Número 6. As missões encarnacionais são essenciais. Número 7. Somente trabalhadores qualificados devem ser enviados ao campo. Número 8. O evangelismo superficial é um dos grandes obstáculos às missões. Pregação não teológica, sketches divertidos e filmes gospel não são substitutos para a exposição bíblica do Evangelho e o conselho completo das Escrituras. Número 9. O estabelecimento de igrejas bíblicas é a principal obra das missões. Número 10. A autonomia e centralidade da igreja local são vitais. Número 11. As missões verdadeiras custam caro. Como eu tenho procurado mostrar-lhes, até mesmo nesta página, sobre suas convicções básicas, vocês podem ver como seus caminhos e suas práticas têm sido contraditórios à palavra de Deus. Como vocês podem ver, eles falam sobre o poder de Deus apenas em teoria, porque quando você vai à realidade, estes missionários estavam apenas pregando sem poder, e é por isso que eles estavam usando o decisionismo como uma maneira falsa de apresentar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, eles falam sobre apoiar a missionários qualificados, quando vocês viram que a verdade e a realidade é totalmente contrária. Seus missionários não estão qualificados para serem pastores, e a Heart Cry os apoia mesmo sem qualquer processo bíblico devido. Eles também falam sobre a verdadeira mensagem do Evangelho, quando vocês podem ver também que eles têm pregado um falso Evangelho por muitos anos. O ponto 8 é extremamente contraditório, porque estamos falando do verdadeiro Evangelho sendo proclamado através do poder de Deus para a salvação e através de homens de Deus cheios do Espírito Santo. Mas ao invés disso, um evangelismo muito superficial estava sendo pregado no norte do Peru pelos missionários da Heart Cry. Como vocês podem ver,
a Harkrai tem enganado muitas pessoas por muitos anos, falando de muitas coisas boas em teoria, mas não aplicando-as na prática, fazendo com que eles sejam muito hipócritas em seus caminhos. Como repetimos isto muitas vezes, absolutamente não odiamos a Paul Washer, amamos ele, porque quando um cristão está bem com Deus, pode amar até seus inimigos. Tem que orar por aqueles que o perseguem, tem que amar a seus inimigos, tem que amar a seu próximo e amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e forças, senão seria um hipócrita. E ainda é bem-aventurado, diz, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E assim é como deve viver um cristão, amando o seu próximo, sendo ainda perseguido pela verdade. 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Verdadeiramente amamos o Paul Washer, queremos que se arrependa publicamente. Queremos que todo Harkrai se arrependa publicamente. Por quê? Porque aquele que está em Cristo ama o que é bom e aborrece o que é ruim. Salmo 97:10, os que amam a Jeová aborrecem o mal. O Salmo 45, quando fala de Cristo, diz: amaste a justiça e aborreceste a maldade. E sabemos que como cristãos temos que ajudar a nossos irmãos a ver os seus pecados. Provérbios 27, 5 e 6 outra vez. Melhor a repreensão manifesta que o amor oculto. Fiéis são as feridas do que aquele que ama, enganosos os beijos daquele que aborrece. Nós desejamos que através destes vídeos Paul Washer se arrependa e volte a Cristo com todo o seu coração. Deixe seu coração de impiedade. Como Apocalipse 2:4 diz: tenho isto contra ti, que deixaste o primeiro amor. Diz: arrepende-te, pois, e volta às primeiras obras. Senão tirarei o candeleiro de seu lugar, se não tivesses arrependido. Lembra, portanto, de onde caíste. Esse é o que desejamos, que ele lembre de onde caiu e que volte ao primeiro amor, para que Cristo não esteja contra ele. É terrível, vocês veem em toda a Bíblia, leia os profetas, os salmos, todas as escrituras, quando Deus está contra de alguém por ter deixado ele, o primeiro amor. E eu não fui a exceção. Depois vou contar o meu testemunho de restauração no vídeo número 4, como eu caí por muitos anos em pecado. 4 anos em pecados abomináveis. Mas o Senhor, depois desses 4 anos, me devolveu o gozo da salvação, restaurou minha alma. Porque o Senhor é fiel. Assim que, amados, suplico, prestem atenção a este vídeo, que ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. Por último, o desejo de todo o nosso coração é a restauração de Paul Washer. Vocês vão ver no vídeo 4 como nós fomos a querer ajudá-lo para a restauração da sua alma, mas ele nos expulsou, não quis nos receber. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então eu fui a visitá-lo, para ajudar-lhe, considerando a mim mesmo, olhando a mim mesmo, minha restauração, meus pecados passados, mas ele não nos quis receber. E agora esta súplica para que Paul Washer volte ao Cristo das Escrituras. A Paulo. Escutem o coração de Paulo, Gálatas 2:20, com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, a vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Gálatas 6:14, longe de mim esteja a me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo me crucificou a mim, e eu ao mundo. Glória a Deus! Paulo, crucificado, não queria fama para ele. Se gloriava em suas fraquezas, se gloriava em suas enfermidades, em perseguições, em tribulações. Levava a cruz de Cristo. Cada dia morria. E pela graça de Deus era o que ele era. E se considerava o último dos apóstolos. Menos que o menor dos santos. Efésios 3, versículo 8. Verdadeiramente, onde está esse coração em Paul Washer? Por isso, este vídeo quer levar a vocês a entenderem
como estamos clamando pela alma dele. Se você está bem com Deus, amado ouvinte, clama por ele, chora por ele. E se não está bem com o Senhor, se você está corrompido pelos maus caminhos de Paul Washer, 1 Coríntios 15:33, arrepende-te também, antes de que seja tarde demais. Lucas 13:3, arrependei-vos, senão todos perecereis igualmente. É temível, 2 Coríntios 5:10, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber no corpo que seja bom e o mal. As advertências das Escrituras estão por todos os lados, para cristãos e não cristãos. O Senhor Jesus Cristo diz a seus discípulos, Mateus 10, não tema aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas tema aquele que pode levar seu corpo e sua alma ao inferno, temer a ele. A ele temer. Falando com seus próprios discípulos. Assim que suplico a vocês, examinem-se. É muito importante. É muito importante. Continuamos orando por Paul Washer. Amamos ele, queremos vê-lo bem, queremos que se arrependa. E queremos falar pessoalmente. E que o Senhor restaure sua alma dos seus pecados. Mateus 1:21, o Senhor não somente veio para que somente aceites e estejas teologicamente com Ele, e aceites algumas verdades, ou muitas verdades do Evangelho. Ele veio para te livrar dos seus pecados. Mateus 1:21, chamarás Jesus, porque Ele salvará a seu povo dos seus pecados. Liberdade do pecado, João 8:32. Conhecereis a verdade fará livre de quê? Dos pecados. João 8:36. E se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres dos seus pecados. E agora mesmo, Paul Washer não é livre dos seus pecados. Ele tem caído e voltou à hipocrisia, a pecados ocultos. Por isso ele não prosperou. Provérbios 28:13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará. Mas aquele que confessa e se afasta alcançará misericórdia. Queremos misericórdia para Paul Washer, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas se não se arrepende, receberá o juízo de um Deus airado contra o ímpio todos os dias. Salmo 7:11. Assim que, por favor, se estás bem com o Senhor, suplica por Ele, ajuda-nos clamando, chorando pelo povo de Deus, pelo remanescente, pelos que deixaram o primeiro amor, pelos mornos e pelos que seguiram o mau exemplo de Paul Washer. Amamos muito vocês e espero que tenham entendido nosso coração neste vídeo. Deus abençoe muito vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias 23:11. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23:14. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23:22. Por favor, assistam completamente todos os 5 vídeos do meu testemunho pessoal com Paul Washer e Harcry. Vídeo número 1. Prova de relacionamento Alfonso Nunes com Harcry, anos 2008 ao 2013. Vídeo número 2. Tolerância de Paul Washer ao decisionismo, chamadas ao altar e a oração do pecador nos missionários da Harcry no Peru. Vídeo número 3. Divisão entre Harcry e a Igreja do Salvador em Barranco, fevereiro-março 2013. E parceria entre Harcry e o Ecumênico Seminário Martin Bucer, setembro 2013. Vídeo número 4.
apelo pessoal de Alfonso Nunes para a restauração do Paul Washer, 15 de outubro de 2017, Virgínia, Estados Unidos. Vídeo número 5, o pecado de Kevin Hyde, Paul Washer e Hart Cry. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo, habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá, esse me servirá, esse me servirá. Aquele que lida com engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Seduzirei, destruir todos os ímpios da terra. Cortarei todos os ímpios, cortarei todos os ímpios, cortarei todos os ímpios, cortarei todos os ímpios. Da cidade do Senhor, 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 da cidade do Senhor. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor. Eu cantarei, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor. Eu cantarei, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor. Eu cantarei, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor. Eu cantarei como Davi cantava, como meu Senhor Jesus Cristo cantava.
misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor, eu cantarei com todo o meu coração e com toda a minha alma e com toda a minha mente e com todas as minhas forças. Oh, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, oh Senhor.